Sabe? Eu nem queria. Eu também não queria. Eu juro que eu não queria, gente. Mas a gente vai precisar terminar essa aula falando da sulfadiazina de prata, que é um produto que está amplamente disponível na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, e a gente não consegue entender por qual motivo as pessoas gostam tanto de usar sulfadiazina de prata de forma indiscriminada. A sulfadiazina de prata, ela acho que teve o seu momento há muitos anos atrás, né? E acho que as pessoas seguiram utilizando e muitas vezes eu acredito que falta também um questionamento do porquê seguir usando, né? E qual é a indicação realmente que a gente tem para usar. A gente sabe que hoje, né, atualmente a gente tem tecnologias muito mais atuais que também utilizam o recurso da prata, pensando como agente antimicrobiano, né? Então a sulfadiazina de prata, ela de fato ela deve ser reservada para casos muito específicos, né? E não de maneira indiscriminada, como a gente vê diariamente nos atendimentos, as pessoas utilizando. Mas a gente tem na unidade, bom, então a gente precisa repensar e reorganizar daqui a pouco, né, o processo de trabalho, discutir com a gestão, discutir com quem for para a gente poder avaliar o custo-benefício de estar utilizando a sulfadiazina em diferentes lesões, em diferentes momentos de uma ferida, porque de fato o seu uso ele é bem específico. Isso. Aí vocês podem perguntar, tá, mas então qual é a indicação, né? A gente tem uma indicação específica nos casos de queimaduras, ela acaba sendo um recurso, principalmente quando a gente não tem acesso a coberturas mais tecnológicas, como a Fábio falou, né, mais atuais. Mas a gente tem que lembrar que na realidade da atenção primária, quando é que a gente atende queimaduras, né, acidentes com queimaduras? Geralmente são queimaduras de primeiro e segundo grau, e aí a gente precisa avaliar, assim como a gente fez para todas as outras coberturas, o que aquele leito, né, aquela área da pele que foi queimada está apresentando. Porque muitas vezes com uma boa hidratação, com uma proteção, né, ali com o manejo das bolhas quando elas estão presentes, é suficiente, né, reduzindo o trauma da troca, como é uma ferida aguda, para a gente promover conforto para esse paciente, né, controlar a dor e proporcionar a regeneração da pele. Queimaduras de terceiro grau, queimaduras com maior profundidade, o primeiro atendimento, geralmente, né, ou deveria ser feito num serviço de emergência, né, num serviço de terciário ou de UPA, enfim. E aí o recurso que eles vão utilizar lá é de acordo com os protocolos deles, né, e muitas vezes vem, sim, o paciente para dar sequência do cuidado conosco, utilizando a sulfadiazina de prata. Uhum. Bom, mas aí ela tem ali uma indicação para as primeiras 48, 72 horas, pensando que a queimadura ela é uma ferida que tem um potencial de infecção maior. Então, a sulfadiazina de prata auxiliaria nessa prevenção de uma infecção local, mas ela tem também um tempo de ação de 12 horas, então teria indicação de reaplicar ela pelo menos 2 vezes por dia. E aí só o fato de a gente estar abrindo um curativo, mexendo nesse curativo, fechando ele 2 vezes por dia, a gente vai estar interrompendo o processo cicatricial. Então, é por isso que a gente não indica que quando o usuário vem, né, com uma prescrição de sulfadiazina de prata para continuidade do cuidado, que a gente considere reavaliar o que ele está apresentando no leito da ferida e dispor de outras coberturas mais adequadas para dar seguimento no cuidado. Isso é interessante porque não raras vezes nós, enquanto na consultoria, atendemos profissionais que têm com atendimento de pacientes que vêm do ambiente hospitalar já com essa prescrição. Então, quando as pessoas chegam e já estão utilizando a sulfadiazina muitas vezes há 5, 10 dias, ou menos ou mais, depende de cada caso, a gente avalia, já utilizou, se a sulfadiazina ela tinha um potencial para agir como um agente antimicrobiano, já fez o seu efeito. Então a gente não tem mais, porque a sulfadiazina ela não tem um super potencial de hidratação ou de desbridamento. Então a gente tem que olhar para o leito da ferida e considerar as características da ferida para poder dar seguimento. E outro ponto que também já aconteceu com a gente em consultoria
nesse uso indiscriminado das sulfadiazinas de prata, é que muitas vezes o uso do produto por longo prazo pode causar pseudoescara, que a gente chama, que é como se forma, né, o acúmulo de produto, ele vai formar uma crosta, como se fosse uma escara, e aí as pessoas chegam e dizem, né, tá piorando, tá com tecido necrótico, né, tem algo aqui. E aí a gente suspende o uso da sulfadiazina e percebe que rapidamente o leito evolui bem. Então a gente tem que ter cuidado, é uma cobertura que a gente precisa, acho que se questionar o quanto a gente utiliza, se realmente tem indicação para os usos que a gente tem feito no nosso dia a dia de trabalho.